Fala pessoal, certo? Gravando hoje um vídeo diferente, mostrando um pouco da rotina. Hoje eu vou operar em um hospital, que vai ser pela primeira vez que eu vou operar por esse local. Então vou mostrar um pouco como seria, como é que é, na verdade, quando a gente vai pela primeira vez operar em um hospital diferente. Esse hospital eu trabalhei, na verdade, trabalhei quando era residente. Eu acho que faz uns 4 anos, 5 anos que eu trabalhei nesse local. Então eu já conheço o hospital, porém eu nunca operei nesse local. Tá? Até se o som estiver meio abafado, que eu tô na estrada, né? Como vocês podem ver. E o carro, eu tô com esses fones porque eu tava no litoral, então não tava em casa. Como esse local que eu vou operar hoje, ele fica mais perto do litoral do que da onde eu moro, de Porto Alegre. Eu optei por sair da praia direto para esse hospital, não ir para casa e depois voltar. O ideal sempre quando a gente vai num local novo é chegar um pouco mais cedo do que previsto, né? Então, as nossas cirurgias estão programadas para começar às 8 horas. Então vou procurar chegar pelas Pardal aqui. Tô programado chegar uns 15 minutos antes, então 7h45, para falar com a enfermeira. É a primeira vez também que eu vou ter contato com a enfermeira do bloco, conversar com ela e ver como é que funciona a dinâmica do bloco. Esse hospital, esse bloco já estão realizando cirurgias de catarata, então, e já me passaram que eles já têm uma dinâmica, uma rotina bem ajustada. Então acredito que vai correr tudo tranquilo nas cirurgias, que já tem então uma rotina diferente de quando tu vai num hospital, e esse hospital é a primeira vez que está tendo cirurgias de catarata, então se torna muito mais desgastante pro cirurgião organizar toda a dinâmica da sala, posicionamento dos equipamentos, posicionamento da máquina, rotina de troca de pacientes, de material, enfim, instrumentador. Como nesse local já está tendo cirurgias, acredito que vai fluir bem as cirurgias que a gente vai ter no dia de hoje. Outra coisa, quando a gente vai pela primeira vez operar no local, é saber qual microscópio e qual faco que tem nesse local. Eles me passaram que é o mesmo equipamento que eu já uso em outros locais, tá? Que seria o Stellaris da Bausch Lomb, um equipamento bem bom, e acredito que vai suprir todas as necessidades, enfim, um aparelho que a gente já é acostumado a usar. Porém, acredito que, como eu nunca vim nesse local, por mais que eu já tenha trabalhado com o pessoal que está nesse hospital, acredito que minhas configurações no faco não estão nesse aparelho. As configurações, meus parâmetros não estão nesse equipamento. Já prevendo isso, a última vez que eu operei nesse equipamento, eu bati umas fotos dos meus parâmetros para quando eu chegar nesse novo equipamento, botar exatamente o que eu já uso de parâmetros desse tipo de equipamento. Isso é um excelente ponto de partida, porque por mais que eu entenda já a dinâmica, a fluídica desse equipamento,
a gente com uma foto, com nossos parâmetros, a gente já evita de cometer alguma imprecisão no início das cirurgias. Por que eu digo isso? A primeira cirurgia e a segunda cirurgia, a gente sempre está ainda se adaptando ao equipamento. Por mais que a gente já conheça o equipamento, às vezes algum detalhe de ponteira, algum detalhe do material que a gente está utilizando, até mesmo a posição desse equipamento dentro da sala, já pode alterar um pouco a nossa concentração e a nossa dinâmica da cirurgia. Então, nessas primeiras cirurgias, a gente vai ver como é que ficaram os parâmetros e vai ver se realmente condiz com o tipo de cirurgia que vai ser proposta no dia de hoje. Então, com as fotos, acaba ficando bem mais fácil, eu já reproduzi, bem mais fácil do que, por exemplo, anotar num papel. E na memória, nossa memória às vezes nos trai. Então, não convém a gente decorar nossos parâmetros e achar que vai transcrever. São muitos detalhezinhos, muitas coisas que a gente tem que botar no aparelho, configurar. Então, é melhor uma foto. Isso daí também acaba eliminando um pouco a nossa preocupação de lembrar dos parâmetros e nos concentrar só nas cirurgias. Então, a ideia é chegar agora lá no hospital, conhecer a enfermeira, enfim, toda a estrutura, conversar um pouco sobre a dinâmica das cirurgias, configurar o FACO, né, botar os nossos parâmetros no FACO, salvar, ver também a questão do microscópio, como é que ele está, ver como é que está configurado o pedal do microscópio, porque isso também acaba interferindo um pouco nas cirurgias. Claro que quando é uma, duas cirurgias, não muda muito como é que está o pedal, né? Como é que está configurado os comandos pelo pedal. Porém, quando já são mais cirurgias, a gente acaba perdendo um pouco tempo e pensando um pouco mais qual o nosso movimento com o pedal. Então é muito importante a gente já verificar como é que está o zoom, XY, todo, para o foco, microfoco, e com isso a gente já consegue configurar do jeito que a gente já está acostumado, diminuindo também a nossa preocupação com o pedal, maximizando o processo cirúrgico e evitando também que a gente fique pensando sobre o que a gente vai fazer com o nosso pé. Então, quando a gente chegar lá, vou mostrar como é que a gente está evoluindo no dia de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, meio que um vlog mostrando como é que é a rotina cirúrgica, o dia a dia, deixe nos comentários. Ou se você prefere apenas mostrar vídeos de cirurgia, aí a gente acaba fazendo e botando mais vídeos de cirurgias. Porém, eu acredito que seja interessante entender um pouco mais da rotina, que eu acredito que é isso que torna a cirurgia mais fácil ou mais difícil. A técnica cirúrgica, eu acredito que depois que tu já está numa boa curva de aprendizado, ela é a mais tranquila de toda a rotina cirúrgica. Acredito que mais a dinâmica, mais a rotina externa do olho em si é o que determina e o que melhora ou piora a sua cirurgia. Chegando aqui no hospital, procurar uma vaga para estacionar. Que eu saiba, não tinha antes estacionamento. Tinha que
ver, achar um lugar e colocar o carro. Pelo jeito eu acho que segue sem estacionamento. E se a gente tem sorte de colocar aqui dentro. Tem um estacionamento meio mandrake, mas eu acho que é aqui mesmo que se bota. Vamos ver. Tem uns carros estacionados. Deixa eu botar por aqui mesmo. Vou botar um pouquinho mais afastado. Às vezes tem gente que, pra abrir a porta. Ai, perfeito. Chegamos então aqui no hospital, preparar as coisas para o nosso dia de cirurgia. Doutor, da última paciente saiu um vídeo dos meus anos, eu vou editar aqui para tirar, tá? Intervalo agora do meio-dia, aqui é feito um intervalo de 1 hora, então a gente já fez a escala da manhã e agora a gente tá no intervalo. De manhã teve vários casos, até vou colocar depois, ao término do dia, a relação dos tipos de catarata que a gente fez. Sempre quando a gente vai num lugar novo, o ideal é pegar algumas cataratas mais amigáveis, porém, como são pacientes que a gente não faz uma triagem, a gente chega só para realizar a cirurgia, a gente não tem não sabe muito o que vai encontrar. Foram alguns casos interessantes, até depois eu dou uma comentada, mas no final do vídeo eu vou botar toda a relação dos pacientes e a classificação da catarata de cada um. Como eu falei, a gente, quando chegou de manhã, a gente fez a configuração do FACO, colocamos os nossos parâmetros com a foto, agilizou bastante o tempo para configurar o FACO. Então, como eu comentei, é o mesmo equipamento de FACO que eu utilizo em outros hospitais, então antes de vir, bati uma foto dos parâmetros e hoje foi bem fácil já de salvar os meus parâmetros no FACO, coloquei já o meu nome, então amanhã e na próxima vez que eu vier já está tudo salvo ali. O microscópio é um microscópio diferente, é um Leica, não é o Zeiss que a gente está mais habituado a utilizar. Então eu acabei não configurando o pedal, como eu comentei, que o ideal é a gente fazer uma configuração para a gente não precisar pensar cada vez que a gente vai movimentar o XY ou o microfoco do microscópio. Como eu acabei chegando meio uns 10, 15 minutos antes, tive que configurar o FACO, conhecer o hospital, falar com a enfermeira e tudo. Eu acabei não mexendo no microscópio, então me adaptei aos comandos dele. Durante a cirurgia eu não tenho o hábito, normalmente, de mexer muito no microfoco, né, nem no XY, tento mexer o mínimo possível, até porque a gente já usou alguns microscópios que não tem esse mecanismo no pé. Como agora é o intervalo do almoço, fazer um intervalinho, então continuar esperando até chegar toda a equipe. Vou me deitar um pouco ali na SR, dar uma descansada. E quando fechar 1h30, se eu não me engano, a gente retoma as cirurgias. Acabou o dia cirúrgico, retornando agora para casa, que eu tô aqui no litoral, que fica a 45 quilômetros da cidade onde eu realizei a cirurgia hoje, que é Santo Antônio da Patrulha. Até fazer o parênteses antes de comentar sobre as cirurgias, aqui em Santo Antônio da Patrulha é a fábrica da empresa, enfim, da Colônia. Vocês já devem ter visto em algum lugar, tem posto de combustível, tudo. Eles fazem produtos artesanais, coisas muito, muito boas. Vou botar um vídeo aqui da loja deles, onde acabei comprando umas coisinhas, levando para casa. As crianças vão adorar.
Dito isso, concluindo essa questão da nossa escala cirúrgica, hoje a gente foi um dia muito bom de cirurgia, principalmente que foi um dia onde não tivemos nenhuma intercorrência. Tivemos um caso um pouquinho mais delicado, por isso que eu digo, por mais que tu já saiba fazer a cirurgia, esteja acostumado, qualquer momento de distração pode acabar prejudicando a sua cirurgia. E o que aconteceu numa cirurgia em particular? Estava anunciado uma chuva, começou um ventaval e tudo. Dentro do hospital, óbvio, no bloco tudo fechado, não deu para ver o que estava. Só vi os comentários que a equipe estava falando, deu uma escurecida no tempo, vai vir temporal e tudo. E quando a gente estava iniciando a cirurgia, faltou luz no hospital. Então, aí a gente parou, né? Parou. Em seguida entrou o gerador e caiu de novo, porque eu acho que voltou a luz do hospital. Então ele tava com a luz, caiu, aí entrou o gerador, mas daí eu acho que quando ele voltou a luz do hospital, desliga o gerador e volta do hospital. E aí caiu de novo, e aí não voltou o gerador e depois voltou. Isso aí em mais ou menos 5 minutos, não sei se chegou a isso, mas acredito que uns 5 minutos deu desse acende e apaga, acende e apaga. E aí eu fui iniciar a Rex e é aquilo, distraí, né? Saiu fora um pouco da rotina. A Rex acabou correndo, uma catarata mais avançada até. Não consegui recuperar a Rex. No fim, deixei ela correu e tirei uma abinha ali, deixei ela corrida. E concluí a cirurgia, né? Claro que a gente diminui um pouco os parâmetros, diminui um pouco a fluídica, né? Para não causar tanta pressão no saco capsular. E felizmente a cirurgia transcorreu normalmente. Coloquei a lente dentro do saco e foi, graças a Deus foi tudo bem. Mas é bom a gente saber disso, que mesmo na nossa rotina cirúrgica a gente tentar o máximo de concentração, porque qualquer distração pode comprometer a tua cirurgia. E aí aquilo que eu falei lá no início. E a técnica cirúrgica, depois que tu tá numa boa curva de aprendizado, já não é tão difícil a cirurgia em si, porém o entorno, toda a logística, todo o ambiente acaba influenciando mais na cirurgia do que a própria técnica cirúrgica. Também outra coisa que eu comentei até ao término da cirurgia e falei com o gestor, que colocaram uma escala pedreira para a gente fazer numa primeira ida, né? Isso aí não é muito aconselhável, principalmente quando tu não está muito habituado com o local, com o faco, ou até tu tá no início de uma curva de aprendizado. Já iniciar com uma escala difícil não é o recomendado. Eu até vou colocar aqui a foto da escala para vocês ter uma noção do que a gente enfrentou no dia de hoje. Mas como eu falei, graças a Deus foi tudo bem. As cirurgias foram tudo tranquilas. Principal questão de quando a gente vai operar num lugar diferente é isso, é configurar os parâmetros no faco, ajustar bem o microscópio, ver a questão da própria maca. Aqui era uma maca que subia e descia, então a gente conseguia ajustar conforme cada paciente a gente ajustava, então isso facilita muito por cirurgião. Foram realizadas cirurgias com anestesia tópica, né, com lidocaína gel. Não tinha nenhuma sedação, nenhum anestesista acompanhando essas cirurgias. Foram todas cirurgias realizadas com anestesia tópica.
umas 2 ou 3 cirurgias eu tive que usar lidocaína subconjuntival. O paciente estava muito queixoso, se mexendo muito. Achei por conforto dele mais prudente usar uma lidocaína subconjuntival. E as cirurgias transcorreram bem, então... E assim, as cirurgias tiveram... Agora eu vou botar a escala até para confirmar certinho. Vocês acompanhem aqui nas escalas quantas brancas, teve algumas rubras. Nenhuma cirurgia eu converti, nenhuma cirurgia eu fiz FEC ou SIX, na verdade, que eu acabo fazendo. E todas consegui resolver com o FACO. Minha técnica de eleição é Stop and Shop, né? E em alguns casos faço Flip Shop também. Isso aí na hora eu decido mais ou menos qual mais adequado para cada caso. Tiveram umas 2 ou 3 das brancas que eram intumescentes, né? Então tem que ter uma descompressão e tudo. Mas, de novo, foi tudo bem. A única que saiu um pouquinho fora da curva foi essa quando faltou a luz, que acaba fugindo um pouco da nossa rotina. Outra coisa também, eu tenho como técnica para fazer a cápsula Rex, usar o cistítomo. Nesse local não tinha porta-agulha, então para fazer o cistítomo era um pouquinho mais complicado. A gente teve que usar pinça e a precisão e não fica tão delicado para fazer o cistítomo. Mas deu tudo certo. Eu prefiro o cistítomo do que a Ultrata em outro vídeo. Até falando nisso, deixe no comentário se você prefere usar o Ultrata ou usa o cistítomo ainda, mais old school. Eu gosto muito do cistítomo. E se você chegou até o final desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário se você gostou desse tipo de conteúdo, se prefere um conteúdo mais técnico, sem tanta conversa, se prefere só a cirurgia. Mas como eu falei, eu acho que entender o ambiente cirúrgico, isso acaba sendo de grande valia para você. Seguindo aqui na estrada, mais uma meia hora, 35 minutos até chegar em casa, descansar e amanhã tem mais. Até o próximo vídeo.